Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Mulher, para que religião? Esse é o título do livro da nossa convidada, Nina Rosas, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Nina, um prazer recebê-la, bem-vinda ao Religare. Obrigada, gostaria de cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo, um prazer enorme estar aqui. E você já acessou o nosso canal no YouTube? Procure por Religare, Conhecimento e Religião. Procure também pelo nosso programa nas plataformas de podcast. E não deixe de compartilhar o Religare nas suas redes digitais. Nina, como é que começou esse trabalho? Né? O que é esse título? Mulher, para que religião? Esse título é uma provocação, né? E é uma provocação principalmente para mim mesma. Eu fiz meu doutorado estudando religião evangélica, em particular, né? Eu venho de um mestrado também estudando religião evangélica, as ações sociais da Igreja Universal. No meu doutorado, eu comecei a pesquisar uma coisa que não tinha nada a ver necessariamente com mulheres. Eu estava mais interessada em perceber qual que era a relação dos evangélicos com a indústria fonográfica, a participação deles nas diversas mídias e todo o burburinho que se dava em torno de uma banda, especificamente o Diante do Trono, que alcançava uma vendagem impressionante por anos consecutivos e que tinha uma pastora que era projetada nas grandes mídias. Então, isso me chamava atenção como uma pessoa que adivinha do meio evangélico, que é o meu caso, e de repente eu comecei a estudar em 2012, em 2011 começou a minha pesquisa, foi de 2011 a 2014, e naquele período eu não tinha a menor pretensão em trabalhar com gênero, relações de gênero, dentro do âmbito da religião. Mas eu me deparei com o fato de que aquela atriz religiosa, que era meu objeto de pesquisa, e aí muito importante, né, os imponderáveis da pesquisa, para onde que eles vão nos levando, né, os caminhos que a gente não planeja, eu percebi que ela tinha uma importância central para mulheres. Né, os eventos em que ela estava mais presente dentro da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, eram eventos para falar sobre assuntos femininos, não eram necessariamente eventos da banda, do grupo, né, de canções, de louvor. E aí eu me vi obrigada, interpelada pelo meu próprio objeto, a seguir essa trilha, de investigar o que então ela falava, quais eram os ensinamentos e por que isso mobilizava um número muito maior de pessoas dentro da Igreja da Lagoinha do que a gente observava em todos os outros eventos. Para quem não é de Belo Horizonte, como é que você apresenta como pesquisadora a Igreja Batista da Lagoinha? A Igreja Batista da Lagoinha é uma igreja tradicional na cidade, né? Uma igreja que eu costumo dizer que a gente fala, né, que é uma igreja carismática. Esse não é um conceito muito usado dentro do meio evangélico, mas assim, em termos mais acadêmicos, científicos, a gente pode fazer esse uso, porque é uma igreja que tem tradição batista, mas ela tem traços pentecostais, digamos assim, né? Uma igreja que trabalha com a contemporaneidade, os dons do Espírito Santo, e é uma igreja que funciona, na verdade, como um grande bojo de diferentes vertentes, abordagens teológicas dentro da própria igreja. Então, a gente sabe que dentro da Igreja Batista da Lagoinha tem desde indivíduos mais conservadores, pastores mais tradicionais, quanto outros líderes mais pentecostalizados, que vão falar em línguas, expulsar demônios, crer, né, na libertação e na necessidade de se percorrer um caminho nesse sentido espiritual. Então, a Igreja da Lagoinha, ela tem... é muito difícil fazer uma contagem de número de indivíduos da Igreja Batista da Lagoinha, porque eles estão sempre superestimando essa população, mas é uma igreja que consegue abarcar num culto em torno de 6.000 pessoas. Eles declaram que tem mais de 10.000 fiéis dentro da igreja, né? Eles tinham a pretensão de ter 40.000 pessoas na igreja. E é uma igreja muito próxima do centro da cidade, muito bem localizada, numa das principais vias da cidade de Belo Horizonte, e que também consegue atrair um público do mais diverso. Então, a gente tem tanto indivíduos mais abastados, que chegam com seus carros no estacionamento, carros importados, quanto nós temos ali dentro uma população de renda mais baixa, de menor poder aquisitivo, que vai de ônibus, e dentro daquela grande igreja, né, a gente tem essa diversidade, que eu acho que é uma das características mais evidentes e mais importantes, assim, para se ressaltar. Quando é que você decidiu olhar especificamente para uma pastora Ana Paula Valadão e o seu trabalho? Quando é que você decidiu fazer essa leitura, né, dos trabalhos da pastora Ana Paula?
Uma coisa que era muito questionada quando eu comecei, inclusive, a publicar sobre o Diante do Trono, era que eu fazia uma espécie de sobreposição, de que Ana Paula Valadão era o Diante do Trono e que a gente tinha ali atores religiosos muito distintos. E eu acho que aí tinha uma primeira provocação que eu queria fazer, inclusive para os próprios acadêmicos, que isso não era verdade. Ana Paula Valadão era o Diante do Trono, não só em termos autorais, das músicas, canções, né, e da sua própria fala ali em todos os CDs, da sua forma de manejar toda a produção, mas sobretudo em termos de, né, do meu entendimento do Diante do Trono como uma grande rubrica para abarcar todos esses projetos dessa pastora. Então a gente tinha muito mais, assim, na medida em que eu ia pesquisando, eu percebi que não existia Diante do Trono em si separado de Ana Paula Valadão. As minhas pesquisas com os próprios integrantes da banda apontavam que o Diante do Trono era Ana Paula Valadão. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que o Diante do Trono Banda era uma das muitas iniciativas dessa cantora, pastora, preletora, conferencista, né? Enfim, de uma pessoa que tinha múltiplas diferentes atividades que atendiam por esse nome. Então, desde um CD, DVD que era gravado, a uma caravana para Jordânia, Israel, a uma grife como a DTWare, que, né, produzia trajes específicos para mulheres, assim como acessórios, joias e assim por diante. Então, era muito mais do que simplesmente uma banda, que era necessariamente aquilo que eu buscava no início, entender melhor como que esse grupo evangélico, né, mostrava a realidade, a cultura brasileira evangélica, era muito mais do que isso. Qual que é a formação, né? Como é que a Ana Paula Valadão foi se construindo, né, nisso que ela é hoje, como você disse, né, uma personagem múltipla, cantora, pastora, preletora? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode mencionar como chave é a localização dela nesse campo tão plural que é o campo evangélico. Quando a gente fala de evangélicos no Brasil, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não homogeneizar esse grupo. A gente tem evangélicos dos mais diversos, né? A gente tem evangélicos como o pastor Silas Malafaia, e a gente tem evangélicos como os da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Então, nós temos realidades, né, diferentes demais, grupos que não comungam. É até estranho a gente, acadêmico, colocá-los dentro de um mesmo bojo, porque eles assim não se reconhecem. A gente faz isso muito mais em termos pedagógicos, né, do que, de fato, como um espelhamento muito fidedigno da realidade. Então, quando eu comecei a pesquisar na Paula Valadão, eu tive a impressão de que ela estava muito bem situada nesse campo, tanto por causa de suas incursões nos Estados Unidos. Ela, muito jovem, foi para os Estados Unidos, começou, né, dentro do Christ for the Nations Institute, ela se formou, ela teve a oportunidade de fazer, na época, uma coisa que ninguém fazia no Brasil, assim, que, né, a gente via pequenos que já estavam se projetando, mas assim, alguns grupos de louvor e adoração, principalmente surgidos no sul do Brasil, que começavam ali uma musicalidade diferente, né, uma orquestra, músicas, danças, mas ela teve a oportunidade de acompanhar tudo isso florescer nos Estados Unidos, ainda que seja, né, os Estados Unidos seja um campo totalmente diferente em termos da importância, relevância, até mesmo historicamente, né, do florescimento dessa religião evangélica, mas ela teve a oportunidade de beber numa fonte que ainda era de grande referência simbólica para o Brasil. Então, ela traz todo esse capital, todo esse repertório simbólico, cultural, e começa um projeto que não se via, no caso, não só de Belo Horizonte, mas assim, da maior parte dos estados brasileiros, que era um grupo não só composto por uma cantora talentosa, que ela é muito, com uma musicalidade bonita, mas que tinha toda uma orquestra que a acompanhava, muitas dançarinas, e com um som, né, com uma musicalidade que era tendência, se a gente puder colocar assim. E aí ela foi se projetando e ela consegue fazendo essa leitura ao longo dos anos. Eu acho que esse é um fator que coloca ainda em posição de importância. A despeito de mais de 6 anos residindo fora do Brasil, ela ainda consegue ser uma atriz religiosa chave no contexto brasileiro. E aí talvez algumas pessoas possam perguntar, mas como que alguém que está morando tanto tempo fora consegue fazer isso? Porque ela é mestra em fazer esse diagnóstico da demanda
que as religiosas vêm apresentando, e aí vou chamar a atenção sobretudo para as mulheres, mas não só, e aquilo que existe de oferta dentro desse mercado. Eu não gosto muito dessa terminologia mercado para falar de religiões, mas se tem alguém que consegue fazer uma boa análise daquilo que acontece dentro do meio evangélico, é essa atriz religiosa. E ela vem antecipando tendências o tempo todo. Então, em 2012, ela começa a fazer uma coisa que a gente já via de forma muito espraiada no meio evangélico, que eram eventos voltados para mulheres. E ela faz esses eventos de forma organizada, de forma gravada, disponível na internet, gratuita para uma grande parte das mulheres, com requinte, né? Porque ela tem um discurso muito sofisticado, então, assim, com aprofundamento bíblico, teológico dentro daquilo que ela acredita, e também com um discurso verbal muito elaborado, chamando outras religiosas que já eram importantes e bem projetadas no meio evangélico, e até hoje ela consegue se pôr como essa grande referência. Agora eles estão nos Estados Unidos montando uma escola, né, Escola DT, que é uma escola online. Então, essa leitura muito apurada, muito perspicaz daquilo que vai sendo demandado pelos religiosos, coloca ela em posição de destaque frente a outros, apesar das muitas controvérsias que a gente vê que a acompanham, né? Bem, a gente vai continuar a conversa porque Mulher para que Religião tem como subtítulo Uma Crítica aos Conselhos Conservadores da pastora Ana Paula Valadão. Se você quiser participar de um sorteio de um exemplar da obra, não deixe de escrever para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. E depois a gente continua conversando com a nossa convidada de hoje, Nina Rosas. Um breve intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com a professora, cientista social Nina Rosas, professora na Universidade Federal de Minas Gerais. A Nina fez um trabalho e acabou de publicar sobre Mulher para que Religião. É um livro que faz uma análise crítica dos discursos conservadores da pastora Ana Paula Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Nina, você falava sobre o Congresso para as Mulheres, organizado pela pastora Ana Paula Valadão. O que é apresentado como ideal de mulher, né, de mulheres nesses congressos? Eu acho que é bom a gente lembrar que esses congressos, eles não acontecem mais, né, atualmente, apesar de terem, nos últimos 2 anos, uma versão online, mas antes eles aconteciam na cidade de Belo Horizonte, recebiam caravanistas de todo o Brasil e eram televisionados, gravados e disponibilizados no YouTube. Esses congressos aconteceram de 2011 a 2014, os que eu acompanhei presencialmente, e no ano de 2015 a Ana Paula Valadão muda para os Estados Unidos, então ela mantém o congresso, mas num formato que vai sendo alterado aí ao longo dos anos. Esse congresso ele era acompanhado por cultos mensais, e durante mais de 2 anos, esses encontros eles enchiam a igreja, e aconteciam diversas coisas dentro dos eventos que tinham um formato bem plástico e poderiam, claro, tinham, né, uma determinada estrutura como louvor, há prédicas, orações, que são clássicos em todos os eventos evangélicos, mas eles eram permeados por outras diferentes opções de serviço religioso que a gente não vê muito, como, por exemplo, um desfile de moda, com roupas, explicações sobre corpo, como cuidar do próprio corpo, etiqueta, posição de entrar e sair de um elevador, se cumprimentava ou não as pessoas numa fila de banco. Então, a gente tem aí recheado nesse evento religioso, né, nesse culto, uma série de serviços, de oferta, de instruções que posicionam essa mulher de uma forma muito específica. Então, é muito diferente o que Ana Paula Valadão promovia junto com outras religiosas, porque ela não era a única, daquilo que geralmente se via em congressos de mulheres, né, em que eventualmente se abordava algum assunto a respeito de sexualidade, de embelezamento, mas não era o foco, muitas vezes, desses congressos. E lá nos eventos de Ana Paula Valadão, esses
assuntos eram da ordem do dia. Então, alguns bate-papos eram destinados especificamente a tratar de divórcio ou de sexualidade, de sexo dentro do casamento, de forma aberta e clara. Outros sobre criação de filhos, como que as crianças deveriam estar próximas, ou mais próximas, menos próximas dos pais, os brinquedos que elas deveriam brincar, as roupas que deveriam vestir. Enfim, durante todo o período de pesquisa, foram 4 anos investigando esses eventos e, né, todas as dimensões de ensinamento de Ana Paula Valadão durante a pesquisa de doutorado. Depois eu continuei fazendo essa investigação depois da defesa da tese, mas assim, a gente percebe um repertório muito amplo de assuntos e todos muito bem delimitados, muito bem contornados e abordados diretamente com as fiéis, o que me surpreendia bastante. Sim. Dos temas que nós encontramos, como você disse, esse material é público e é acessível a qualquer pessoa. Temas como submissão, né, de mulheres a homens, críticas à comunidade LGBTQIA+, que as mulheres devessem evitar o divórcio, que a gente sabe que às vezes isso acaba também sustentando uma situação de violência, né, em casa. Enfim, a questão de que a mulher deve servir ao homem sexualmente. Nina, você fez um trabalho fantástico aí de uma análise crítica, né, dessas orientações conservadoras. Como é que você ajuda a gente a compreender esse contexto, né, dos ensinamentos conservadores da pastora Ana Paula Valadão e alguns até objeto de julgamento na esfera jurídica? Você captou muito bem a ideia de que é sim a defesa de um papel conservador para as mulheres na sociedade contemporânea. Acho que isso é importantíssimo que a gente deixe muito claro, porque a despeito de algumas inovações no discurso que a gente também não tem certeza, né, apesar de tantos anos, são 9 anos de estudo sobre Ana Paula Valadão, sobre mulheres, que resultou nesse livro, mas a despeito disso, algumas mudanças são mais sutis e mais recentes, como a incursão, por exemplo, nas falas, de uma defesa mais psicologizante, né, ou apoio à terapia, que as mulheres consultem psicólogos, ainda que cristãos, para poder entender seus dramas, suas vivências e pedir ajuda psicológica para tratar suas emoções. Então, a gente percebe que existe um movimento nesse sentido, mas a despeito disso, a gente tem a defesa de uma mulher assim, uma defesa bastante conservadora do que é ser mulher, né? É importante lembrar que essas religiosas, elas entendem que a mulher, né, ela vem do homem, então existe um propósito divino no ser mulher, né? Inclusive é muito, muito interessante, uma das coisas que mais me chamava a atenção era a ausência da missão, que era defendida como algo da mulher, então elas utilizam muito a expressão submissão, para dizer que a missão da mulher é estar debaixo da missão do marido. Então a gente já começa a ver aí um esvaziamento da autonomia, da autorresponsabilização da mulher, que a gente percebe em outros ensinamentos também. Então é uma mulher que ela tem não só que ser doce, agradável, educada, simples, humilde, cuidadora da casa, dos filhos, das atividades de eventuais ajudantes que ela tenha, mas ela também tem que se submeter às autoridades masculinas, seja do marido, seja de todos os homens da sociedade, porque esse é o lugar da mulher. E isso traz, assim, em termos de consequência, né? Você perguntou como é que a gente consegue, como é que o seu trabalho nos ajuda a entender isso, né? A gente na sociologia, que é a minha área principal de diálogo, a partir do, né, esse é o olhar do qual eu parto, a gente tende muito a pensar nas consequências não antecipadas, né, das ações. Quais são, na verdade, as consequências que as pessoas não premeditaram, mas que estão embutidas nas suas próprias vivências, né? É isso que a gente busca, entender, escrutinar, e a gente sabe que quando a gente está lidando com religião, a gente está lidando com valores, a gente pode não fazer juízo de valor, que é o que nós nos propomos enquanto acadêmicos, enquanto cientistas, mas nós vamos lidar com os valores das pessoas. Então, é muito, muito complicado dizer assim, não é, você não está fazendo uma crítica. Estou fazendo uma crítica claramente o tempo todo sobre esse papel da mulher perder a sua autonomia, deixar de se responsabilizar, não entender que ela está numa estrutura social desfavorável, machista, patriarcal, que é muito difícil
esse posicionamento não implicar na destituição dos direitos da mulher quando a gente está falando de esfera pública, né? Esse tipo de discurso, ele não é só uma opção privada. Tudo aquilo que as mulheres vivenciam no âmbito da sua esfera doméstica, né, digamos assim, na sua conjugalidade, nas relações com seus pares, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus avós, vão refletir necessariamente o lugar que aquela mulher vai ocupar na sociedade e o modo como ela se vê, digna ou não digna de direitos. Então, o livro, ele tenta fazer essa crítica, não a partir dos valores religiosos em si, mas tentando evidenciar quais as consequências que, ao se pregar esse tipo de discurso, quando as mulheres aceitam que elas não têm uma missão própria, que elas devem fazer sexo com seus maridos e não recusar esse sexo, que toda a situação, às vezes até que nós compreendemos, interpretamos em outras circunstâncias como uma violência psicológica, deve ser aceitada, que as mulheres precisam e são as responsáveis pelo destaque do marido, o sucesso do marido e o seu lar bem feito, bem realizado, seus filhos bem criados, a gente coloca essa mulher numa posição de dupla opressão, porque ela já tem toda uma sociedade que vai destituí-la de certos direitos, e a gente tem um discurso que cola muito bem, que é o discurso religioso, porque é um discurso que atende a anseios da alma daquelas pessoas ali, e que vai colocar essa mulher de novo nesse mesmo lugar. Então, acho que é um pouco o trabalho que o meu livro tenta fazer. Sim. Esse papel da religião como uma modelação da vida social e o próprio trabalho da pastora Ana Paula Valadão repercute na situação política atual, que você viu, né, da atuação da pastora, que ajuda a sustentar de alguma maneira essa atual junção entre poder religioso e poder político no contexto atual. A gente conclui, infelizmente a gente tem só 1 minuto para terminar. Eu acho que uma forma muito interessante da gente concluir, digamos assim, esse bate-papo, né, é a gente pensar na afinidade que existe hoje em termos do recrudescimento dessa política conservadora, de direita, e que destitui muitas pessoas dos seus lugares, como as minorias sexuais, e o modo como isso, de alguma forma, encontra respaldo dentro de um discurso conservador. Então, quando a gente está indo para esse encontro, nesse lugar religioso, quando a gente escuta que aquilo é a vontade de Deus, e essa vontade de Deus se junta, se coaduna com uma política de extrema desigualdade, opressão e genocida, a gente tem um perigo muito grande e a gente precisa se atentar para isso, a despeito de toda a nossa crença, de toda a nossa fé que a gente vem trazendo ao longo dos anos. Nina, foi um prazer ter essa conversa com você, agradeço muito, dou os parabéns pelo livro. Se você quiser participar de um sorteio de um exemplar da obra, não deixe de escrever para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Nina, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.